Queridos amigos, queridos irmãos, uma vez mais nos encontramos aqui reunidos para estudarmos o livro O Evangelho de Chico Xavier. Então, que Jesus nos abençoe em torno dessa reflexão que iremos fazer em torno da lição de número 39. Certa vez o nosso Chico falou desta forma: à Igreja Católica dedico o meu respeito, sem compartilhar-lhe da militância na atualidade. Será talvez por isso que entregue as tarefas da mediunidade na doutrina espírita, qual me vejo há muito tempo. Não conheço o movimento que se nomeia por teologia da libertação. Ou seja, o Chico, que no iniciar da sua trajetória, ele teve um contato com o catolicismo. Desde criança, o seu pai, os seus familiares o levavam à Igreja Católica. E ele ajudou por alguns anos o padre daquela igreja, em Pedro Leopoldo, auxiliando nas tarefas, auxiliando ali no cumprimento do seu dever. E ele então acompanhava de perto toda a reunião que era feita com simplicidade, com amor e bondade. Então, esse movimento novo que vem acontecendo dentro da própria Igreja Católica, a gente vê que muitas vezes as pessoas acabam se afastando do verdadeiro Evangelho de Jesus, da verdadeira simplicidade, e que ele foi aprendendo com os espíritos que ele via no meio católico, que ele via na igreja acompanhando o padre no momento da pregação do Evangelho, no momento que o padre dava a hóstia aos seus fiéis, ele via os espíritos abençoando a hóstia, assim como os espíritos na casa espírita, através da imposição das mãos de um médium passista, envolve o médium passista a auxiliar aquela pessoa necessitada. Da mesma forma, ele viu os espíritos abençoando a hóstia no momento que o padre depositava na mão do fiel a hóstia, e aquela hóstia se tornava luz e era ingerida pelo crente, pelo fiel, e aquilo trabalhava em seu próprio benefício, como a água fluidificada na casa espírita, que os espíritos colocam ali o medicamento necessário para cada um de nós, para aliviar as nossas dores. E na Igreja Católica ele via todo esse processo de libertação, esse processo de cura que os espíritos realizavam dentro da Igreja Católica também. Continua o Chico: só posso apenas dizer que considero a doutrina espírita na face religiosa, na condição do cristianismo redivivo, acessível a todos sem distinção de faixas sociais. Ou seja, ele também nos relata aqui que ele aprendeu com os benfeitores dentro do Espiritismo e via isso, o Espiritismo revivenciando o Evangelho redivivo de Jesus, o cristianismo, a fraternidade, a humildade entre todos os membros. E o Chico deixa bem claro que esse Evangelho tem que estar acessível a todas as criaturas humanas, sem distinção de faixas sociais. Então ele faz aqui um apelo ao movimento católico e também ao movimento espírita, porque nessa ocasião ele se encontrava na condição de um espírita. Então ele observa assim: o povo precisa tomar muito cuidado, porque o espiritismo é a revivência do Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus veio de encontro para ajudar o povo, para auxiliar o povo em suas dificuldades.
Então deve auxiliar a todos sem distinção de faixas sociais, porque para Deus todos nós somos iguais. Então, quando a gente faz essa diferença, quando a gente escolhe, quando a gente muitas vezes acaba não dando a mesma atenção para aquele que está numa classe social mais inferior, e a gente trata aquele que está numa classe social superior, melhor do que aquele da classe social inferior, nós não estamos agindo com essa base religiosa do cristianismo redivivo ensinado por Jesus de Nazaré. Allan Kardec também nos fala isso na Revista Espírita do ano de 1858 e no livro A Viagem Espírita no ano de 1862, onde Kardec fala assim, que nessas viagens que ele realizou, ele dizia com muita propriedade, se algum dia um empresário que se sentisse envergonhado de sentar ao lado de um operário, ele iria dizer com muita propriedade que ele não era um espírita verdadeiro, porque ele não deve ter vergonha de se sentar ou de se relacionar ou de conviver com uma pessoa de uma classe social inferior ou de uma pessoa mais simples. Todos nós somos iguais e todos nós devemos agir com essa fraternidade, auxiliando uns aos outros no crescimento espiritual. Vejamos aqui o que fala ainda Chico Xavier. Com este esclarecimento, permita-me que me recorde do ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, acentuando que na teologia simples do Evangelho temos em nós todos os cristãos o enunciado inesquecível dos princípios divinos, a cada um segundo as suas obras. Então o Evangelho de Jesus tem como assim, ensinamento básico, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós devemos também observar, como nos fala o Chico, que a cada um será dado segundo as suas obras. E o que nós temos feito de bom para recebermos em nosso próprio benefício, seja na experiência física ou na vida espiritual, porque o bem que nós fazemos aqui na Terra haverá de trabalhar em nosso próprio benefício espiritual. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê muita paz, saúde e alegria. Até mais e até o nosso próximo estudo em torno do livro O Evangelho de Chico Xavier.